tarde, pessoal. Bom, esse é o segundo vídeo que eu havia prometido para vocês. Um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre a AP3, o que esperar dela, o que não esperar, né? Em complementação àquele primeiro vídeo que eu já postei falando sobre o resultado da AP2. Como vocês podem ver, algumas coisas já melhoraram do primeiro vídeo para esse, como por exemplo o enquadramento da câmera, né? Dessa vez não vou sair com a cabeça cortada como sai no outro vídeo. Bom, mas brincadeiras à parte, o assunto é sério, né? Eu sei que está meio em cima da hora, mas as orientações que eu quero dar para a AP3 de maneira mais específica, né, já apareceram hoje lá no fórum de avisos do nosso curso, né? Mas, primeira coisa, né, coisas que não estão lá, para começar. Primeira coisa, olha gente, a AP3 vai ser exatamente no mesmo formato que foi a AP1, que foi a AP2. Questões objetivas e questões discursivas. As questões objetivas, 5 questões objetivas, somando 5 pontos. 2 questões discursivas, somando também 5 pontos. Ou seja, 2,5 cada uma. Cada uma delas, então, cada uma das objetivas, né, tem um valor proporcional menor do que cada uma das discursivas, o que é, né, de se esperar. Né? E também isso é bom para vocês, porque numa questão discursiva, normalmente, não é sempre, mas normalmente, a gente consegue aproveitar um pouquinho mais, né? Sempre dá para aproveitar alguma coisinha que vocês tenham falado, a não ser que a coisa realmente esteja indo por um caminho muito equivocado. Mas normalmente a gente consegue aproveitar um pouco, né, do que se fala numa questão discursiva, coisa que numa questão objetiva é tudo ou nada. Então, se é tudo ou nada, é melhor a gente deixar com um valor um pouco menor. Né? Bom, sobre conteúdo e como estudar. Sobre como estudar, eu acho que uma dica já está aí. Olha, se é tão parecido então com a AP2 e com a AP1, pode valer a pena refazer a AP1, então estudar a AP1 com os gabaritos que foram na AP1 e a AP2, né, com os gabaritos que foram divulgados. Né, os temas acabam sendo temas bem parecidos. Né, e aí o que eu vou dizer a vocês é que eu procurei realmente, né, na confecção da prova, alternar um pouco os temas. Né? Então, normalmente, temas que apareceram como objetivos vão aparecer agora como discursivas e vice-versa. Né? Então, vocês podem ver isso, vai ser algo que vai acontecer, né, bastante nessa P3. A ideia é que possa se alternar, né, para que vocês possam, talvez, quem não foi tão bem nas outras, pode não ter ido tão bem por desconhecimento, ou pode não ter ido tão bem porque, sei lá, o detalhe que eu peguei, por exemplo, para fazer uma questão objetiva não era aquele detalhe que você tinha se atentado quando você, né, estudou, e agora você tem uma oportunidade de falar sobre essas coisas e nas objetivas aparecem os outros temas, tá bom? Agora, sobre, né, pensando em termos de conteúdo de uma maneira mais específica, né? Gente, olha só, como eu escrevi naquele post do fórum de avisos, né, o que acontece? O que foi que o nosso curso tentou fazer? O nosso curso tentou contextualizar a psicanálise em termos do ambiente de surgimento dela, como ela hoje é de alguma maneira incorporada pelo senso comum, mas como esse senso comum se equivoca nessa maneira de incorporar, né, os conhecimentos advindos da psicanálise. Né, e para chamar a atenção para a gente é isso, olha, uma coisa é o conceito, outra coisa é o senso comum. Como eu já comentei no outro vídeo, não vou me alongar sobre isso. Outra coisa que a gente pode pensar, né, aí que o nosso curso procurou ver foi o seguinte, olha, como a psicanálise entende o funcionamento psicológico humano e como a psicanálise entende esse funcionamento em desenvolvimento. Ou seja, como esse funcionamento psicológico muda ao longo do tempo, né? Como uma criança funciona diferente de um adolescente, como um adolescente funciona diferente de um bebê, né? E por aí vai. Né? Então é isso que falam, né, os nossos vídeos sobre as fases de desenvolvimento, por exemplo, e de certa maneira também aquele nosso vídeo não, essas aulas, né, essa aula sobre fases, né, de desenvolvimento, e também nossa aula sobre as tópicas, né? Tipo, olha, como Freud entende que se divide o psiquismo, né? Na primeira tópica, quando ele fala de consciente, pré-consciente, não está se falando exatamente de um momento de desenvolvimento, né? Mas quando ele passa na segunda tópica a falar de id, ego e superego, ele já está pensando aí também em apresentar um modelo que é de desenvolvimento, né? Primeiro existiria o id, o isso, essa parte mais animalesca de nós, regida pelo princípio do prazer. E dessa primeira
né, nessa primeira estrutura psíquica do id, iria se constituindo a segunda, que é o ego, né? O ego surge para tentar segurar essa demanda do princípio do prazer, né, que rege o id, que o id não só quer, mas ele quer agora, né, ele quer imediatamente. E a gente sabe que na realidade, né, conseguir realizar o que se quer imediatamente é algo que no mínimo trata-se de uma utopia, né, de algo que não consegue acontecer na realidade. Então Freud vai dizer que o ego, né, ele é regido pelo princípio da realidade, ou seja, algo que vai de alguma maneira se contrapor a essa demanda do id de uma realização do desejo imediata, né, mas não se contrapor no sentido de negar aquilo que se quer, que se deseja, mas se negar, em especial, o imediatismo do princípio do prazer, né? A ideia é basicamente que o ego faz parte do mesmo aparelho psíquico, né? O que o id quer, ele quer também. Ele só sabe que não tem como realizar isso imediatamente ou não exatamente daquela forma. Então vai ser uma instância que vai procurar moderar essa demanda imediatista e absoluta do id, né, pelo princípio do prazer, para algo, né, mais próximo da realidade. Agora, então, conforme, né, o id vai se frustrando nessa tentativa de realizar seus desejos, o ego vai surgindo e vai mediando e vai mostrando como é possível, talvez, realizar esses desejos, mas de uma maneira um pouco diferente, né, e aos poucos ele vai então se consolidando, se tornando mais forte e tudo mais. E a partir dessa realidade, nesse princípio da realidade, ele vai conseguindo distinguir que há, na realidade, pelo menos dois tipos de coisa, né? Há as coisas que nos impedem de realizar os nossos desejos, né, e as nossas necessidades, que são obstáculos, vamos dizer assim, físicos, e por assim dizer, tá? Não é exatamente isso, mas de qualquer maneira, né, há obstáculos que não são oriundos de alguém que interpõe a sua vontade à nossa, né, e há justamente aqueles outros que são de natureza pessoal, ou seja, nós não conseguimos realizar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, dar vazão a todos os nossos impulsos, às vezes porque realmente o que quer que seja que a gente precisa para nos satisfazer não está disponível, ou porque alguém nos oblitera acesso a isso, né? Então essa ideia de que há uma obliteração por uma outra pessoa para que a gente realize os nossos desejos, as nossas vontades, atenda aos nossos impulsos, às nossas necessidades, tá? É o que vai aos pouquinhos dar lugar ao surgimento da terceira estrutura, né, presente lá na segunda tópica, que é o superego, né? O superego como eu falei, né, superego não é uma palavra que aparece na obra do Freud, né? Esses termos latinos, ego, id, superego, são coisas que surgem na tradução para o inglês da obra do Freud, mas o Freud escrevia em alemão. Então, essas instâncias todas recebem nomes que são os nomes vernáculos, nomes da língua comum. Se a gente fosse traduzir, né, ego não é a melhor tradução, eu é a melhor tradução, né? Id não é a melhor tradução, isso é a melhor tradução, né? A superego não é a melhor tradução, seria supereu, ou para ficar um pouco mais fiel ao sentido desse radical super, né, em alemão, é algo para além de, né, além do eu, né, além eu. Então, ou seja, esse além eu é esse outro social, é um outro como eu, né, mas é um outro que está para além de mim. Então é isso que ele vai chamar do superego. Ou seja, por que eu falei sobre isso? Para mostrar que a gente também está falando aí, né, quando fala da segunda tópica, também de um modelo que é desenvolvimentista, ou seja, um modelo que também pensa a gênese dessas três estruturas: a mais primitiva, o id, depois o ego, por último o superego, que fica de alguma maneira aí meio que esmagado e negociando atender às demandas das outras duas instâncias, o imediatismo do id e as questões morais impostas pelo superego, tá? Então, ou seja, isso, gente, fala basicamente da primeira parte do curso da gente. O curso da gente fala basicamente sobre, olha, como a psicanálise entende o funcionamento psicológico humano, em especial de uma maneira que é genética, né? Ou seja, que é genética no sentido da gênese, da construção, né, do sujeito humano. Num segundo momento, a gente faz, né, um paralelo disso com
desenvolvimento não só do indivíduo humano, do sujeito humano, mas da humanidade, vamos dizer assim, né? O Freud tem pretensões de que esse modelo pode ajudar a gente a entender como a própria civilização se desenvolve, né? O que aparece, por exemplo, naquele texto sobre sublimação, né? O que aparece no texto sobre a questão da fratria, né? Aparece na questão, né, que a gente coloca lá do totem e tabu, né? Ou seja, em última instância, do mal-estar na civilização. Do que ele fala quando fala do mal-estar na civilização? Ele está falando do seguinte, gente, olha, viver em civilização, né, do tipo, é algo que está claramente indo contra aquelas demandas do id, que é a estrutura mais primitiva do psiquismo nosso, né, dos sujeitos humanos, de realização imediata dos desejos. Imagina, se todos os indivíduos humanos realizassem seus desejos imediatamente, em que sociedade a gente viveria, né? Tipo, para o Freud, a coisa mais drástica, tipo, olha, não, é impossível viver em sociedade dessa maneira, né? Porque para alguns realizarem os seus desejos, outros precisam não realizar, né? Ou muitas vezes isso vai acontecer. Então, o que o Freud vai dizer é o seguinte, olha, para que nós possamos viver em sociedade, é preciso que nós renunciemos à parte desse imediatismo, né? Ou seja, assim como na constituição do psiquismo individual, nós somos instados a abrir mão desse imediatismo também, por conta das demandas da realidade. Só que agora está pensando numa realidade que não é só uma realidade do indivíduo, mas uma realidade de toda uma sociedade, toda a civilização. Então, é disso, né, que a gente vai estar falando nessa aula, né, e fazendo esses paralelos e mostrando que, olha, para o Freud, essas duas coisas são similares, né, são análogas. Você pode comparar o desenvolvimento do sujeito com o desenvolvimento da civilização em alguma medida. Obviamente que aqui eu estou explicando tudo muito rápido, tem 12 minutos de vídeo, né? Eu já falei sobre um monte de coisa, está tudo muito corrido, mas, de novo, é mais para tentar amarrar, né, o sentido do curso da gente e como essas coisas fazem sentido dentro da disciplina chamada Psicanálise e Educação, né? Bom, a partir daí, né, na segunda metade do curso da gente, a ideia é a gente apresentar, olha, como essas ideias que o Freud apresentou lá no final do século XIX, início do século XX, chegam no campo da educação, porque ele não propôs isso no campo da educação. Quando a gente viu lá na aula 2 da primeira unidade, ele estava pensando sobre essas coisas inicialmente dentro de um contexto que é um contexto clínico, ou seja, contexto médico, de tratar de doenças mentais, né? Mas como é que isso, de alguma maneira, as pessoas conseguiram achar que poderiam tirar ideias dessa teoria pensada nesse contexto para o contexto educacional, né? É isso que a gente vai tratar na segunda unidade. Então, o primeiro texto que a gente trata né, na primeira aula da segunda unidade é justamente um texto que fala, olha, como a gente pode aproveitar isso, né? O próprio Freud teve algumas ideias sobre isso, né? E essas ideias são apresentadas rapidamente nesse texto também, no início dessa aula, e a gente viu que as pessoas também derivaram outras ideias sobre como pode ser importante o conhecimento psicanalítico para entender, né, o fenômeno educativo. Em grande parte, o que aparece nesse texto que está tratando aí, que é o texto do Jolibert, e também é uma coisa que aparece num texto clássico sobre esse assunto, que é o texto da Milot sobre esse assunto, a gente vê que eles vão olhar para a educação dentro do contexto psicanalítico enquanto justamente essa instância civilizatória, né? Tipo, olha, a educação em grande parte ela vem para ajudar a gente a domar esses impulsos, né, primitivos, aí, esse princípio do prazer primitivo que vai fazer com que a gente busque o imediatismo da realização dos desejos e vai tentar domá-los no sentido de mostrar para a gente que, olha, muitas vezes é melhor que você adie a realização desse desejo, que invista essa energia que você investiria na realização desse desejo imediato em um projeto mais de longo prazo, que é esse projeto, né, do educar-se, do conhecer o mundo para poder interagir com o mundo de uma maneira mais poderosa, mais eficaz, mais algo, até no sentido, vamos dizer assim, que encontra eco, né, em conselhos que a gente ouve até fora do contexto psicanalítico, né? Meu filho, estuda, é difícil, mas você com isso vai conseguir um salário melhor, vai conseguir ser alguém na vida, ou coisa do gênero.
Obviamente que o Freud não vai dizer isso exatamente assim, né? Mas a ideia é que, olha, a educação serve para domar esses impulsos, para que a gente possa ah, jogar, né, para diante a realização deles, mas pensando que, olha, eu estou jogando para diante para realizá-los melhor, né? Não simplesmente para abandoná-los. Por isso que a gente falou lá na questão, né, na questão 6, se eu não me engano, na questão 6 da AP2, sobre essa temática, né? Era justamente sobre isso que versava essa questão 6 da AP2. Né? Tipo, a ideia de que, olha, o princípio do prazer e o princípio da realidade estão ligados aí nesse pensamento sobre a educação, e aparece naquele texto da segunda aula, tipo, da primeira aula da unidade 2, é justamente isso, né? Olha, a gente está adiando para que possa realizar melhor. Em grande parte, a educação, seja ela formal na escola, seja ela fora da escola, ela é uma educação não só que visa conteúdos, mas que visa também essa domesticação dos impulsos. Né? Há outras maneiras também de se apropriar disso. Né? A gente pode pensar, por exemplo, naquilo que apareceu numa aula que eu não comentei até agora, mas aquela aula sobre transferência. Né? A gente pode pensar que, olha, é interessante a gente, para entender o fenômeno educativo, que a gente também olhe para esse fenômeno da transferência, né, que a gente vê acontecendo na vida como um todo, né? A gente viu, olha, e o que é essa transferência? A transferência é simplesmente a transposição de determinados padrões de relação, determinados padrões de investimento afetivo que a gente estabelece no desenvolvimento da gente, ou seja, basicamente a partir da resolução daquilo tudo que se passa lá na fase fálica, do complexo de Édipo, né, e que a gente viu também, né, em aulas da unidade 1, é como isso vai encontrar eco na vida adulta, e não só na vida adulta, mas ao longo da vida inteira, né? Como a gente vai repetir esses padrões em vários momentos da vida, né? Então, um desses momentos, né, os momentos mais propiciadores para dessa revivescência desses padrões, são momentos nos quais a gente vive relações que são hierarquicamente assimétricas, ou seja, relações nas quais você tem uma das pessoas em relação, ou ela conhece mais, ou ela tem mais poder que a outra, ou tem um status mais elevado, né? Ou é simplesmente um objeto de grande investimento pela outra, né? Então, lugares onde isso acontece com muita frequência são as relações amorosas, onde tem esse grande investimento, e relações de assimetria, como por exemplo a relação médico-paciente, que foi a que mais interessou para o Freud de início, porque foi onde ele estudou isso né? A princípio, que eram as relações dele ali, terapêuticas, né, dentro da clínica psicanalítica, mas para fora da clínica psicanalítica também, né? E outra dessas relações que ele aponta como muito propiciadora desse tipo de transferência é justamente a relação professor-aluno, né? E a gente viu, né, rapidamente como é que isso pode agir, né? Como a gente pode pensar que essa ideia do entendimento do fenômeno de transferência pode ser importante para a gente no campo da educação. Vocês tiveram oportunidade até de falar sobre isso na AD2, né? Então, nós temos aí várias maneiras como esse conhecimento psicanalítico pode ser trazido para o campo da educação. Isso tudo em especial em princípio, né? Olha, se a gente olhar para a teoria, como é que a gente pode pensar nela aplicada, né? Bom, as outras aulas da unidade 2 tratam basicamente da mesma temática, só que com um viés um pouquinho diferente. Qual é o viés um pouco diferente? Enquanto na primeira aula a gente estava falando, né, sobre, em geral, como é possível pensar que venha a ser aplicado, nas aulas 2 e 3 da unidade 2, a gente está lidando com aplicações concretas disso, né? Ou seja, como as ideias da psicanálise foram trazidas para a educação em um determinado contexto muito específico. A gente tem aí, por exemplo, lidando com isso no contexto da educação brasileira, da virada do século, no início do século XX, né, das primeiras décadas do século XX até meados do século XX, que é aquele texto do Abrão que vocês puderam ler, né? Então ele está mostrando ali, olha, como é que foi que isso aconteceu? Olha, no primeiro momento, chega devagar, chega muito teoricamente, chega muito no sentido, olha, o que é que poderia ajudar? Então a gente vê que é até um caminho parecido com o que a gente fez no próprio curso, né? A gente primeiro faz uma reflexão teórica e pensa, olha, como é que funciona o psiquismo, não é legal saber em que idade, né, as pessoas estão passando por que
fase da vida, o que acontece em cada uma dessas fases, para a gente poder lidar melhor com as pessoas nessas fases, né? Para dar um exemplo, né? Não é legal conhecer as fases, né? A oral, anal, fálica, a latência e genital, tipo, a gente não entende melhor como as pessoas funcionam, né, em cada uma dessas etapas, isso não pode ter interface com o processo educativo e tudo mais. É isso que as pessoas fazem na primeira metade do século XX, né, nas primeiras décadas. Num momento já um pouco posterior, já se tenta, ok, tá, pensamos nisso, e agora como é que a gente aplica? Né, é o que vai acontecer nos anos aí, sei lá, 40, 50, como está descrito lá no texto do Abrão. Né? Então a gente vê isso acontecendo. Dois momentos, um mais de especulação teórica, de tentar trazer isso de uma maneira ainda muito, vamos dizer assim, prescritiva, programática, e na segunda já uma tentativa de implementação disso, né, mais concreta. Tá? Então é isso que a gente tem nessa segunda aula. E a terceira aula, tá? A grande importância dela, né, a meu ver, é a gente ver o seguinte: olha, na terceira aula a gente está falando de alguma aplicação que é contemporânea, né, a gente está pensando dentro do ramo da educação infantil, e essa aula serve para duas coisas. Para mostrar como contemporaneamente essas ideias ainda são aplicáveis, né, e em um segundo momento, como, olha, apesar das ideias serem aplicáveis, elas precisam de alguma modificação. O mundo mudou, a gente não vive na Viena do Freud, a gente não vive na Viena do século XIX, a gente vive no Rio de Janeiro do século XXI. O Rio de Janeiro do século XIX já era bem diferente da Viena do século XIX, né? Agora, o Rio de Janeiro do século XXI é muito diferente da Viena do século XIX, né? E não só o Rio de Janeiro, né? O mundo do século XXI é muito diferente do mundo do século XIX, e a psicanálise precisa, né, se readaptar, se reinventar um bocado para poder dar conta desses humanos que vivem hoje. Né? Aquela teoria toda do Freud poderia descrever bem os fenômenos típicos da época e do contexto dele, mas será que serve ainda para descrever os fenômenos, né, psicológicos contemporâneos? As autoras dos textos que a gente leu, né, na terceira aula dizem que sim, ele ajuda a entender, só que precisamos dar uma reformulada em alguns conceitos, porque não dá para usar os conceitos tais quais eles foram criados naquela época, em especial porque a gente vê, né, que muito do que o Freud pensava como típico hoje já não é mais típico. Né? Então, por exemplo, era muito típico da época do Freud que a função materna fosse desempenhada pela mãe, que a função paterna fosse desempenhada pelo pai, por isso eles recebem esse nome. Mas hoje a gente vê que as crianças cada vez mais jovens saem, né, do convívio predominantemente doméstico e já estão institucionalizadas muito cedo. Com meses de idade já vão para a creche, passam 8 horas por dia numa creche, 6 horas por dia numa creche. Né? Isso é muito tempo. Né? Isso é muito tempo, e essas crianças acabam sendo submetidas a outras pessoas desempenhando funções que antes cabiam somente aos pais. Né? Os cuidadores assumem funções que a princípio eram funções dos pais. Isso não quer dizer que eles são os pais e que exercem isso da mesma maneira. Não são, e não tem como exercer da mesma maneira, porque não tem o mesmo vínculo afetivo, não tem a mesma duração do contato, por mais que sejam 6, 8 horas diárias, não importa. O fato é que muitas vezes troca o cuidador, enquanto não troca o pai, não troca a mãe. Né? Por muitas vezes, né, esse vínculo do pai e da mãe, né, é diferente do vínculo, com toda certeza, do vínculo do cuidador da escola, né, de quem está lá cuidando da criança. Então é uma relação que é diferente, por isso a gente vê eles propondo, né, conceitos novos para tentar dar conta dessa novidade. Né? Novidades pedem conceitos novos. Então, tipo, a ideia da própria função maternante, que foi questão também, né, da AP2, a questão 7 da P2, né, essa questão da função maternante, que não é a função materna. Né? Eles não estão falando que os educadores assumem a função da mãe. Não é isso. Né? Tipo, eles assumem alguns papéis que são da mãe e de alguma maneira participam da função materna, mas eles não substituem a mãe, não deveriam substituir, eles não estão falando sobre isso, eles estão falando simplesmente de um fenômeno que acontece. O que deveria ou não acontecer
é outro assunto que eles não entram nesse, né? Eles entram, olha, esses educadores empenham funções que às vezes, né, faziam parte do papel que cabia à mãe naquele momento que a psicanálise foi pensada originalmente. Hoje em dia, essa função é compartilhada e isso gera, né, algumas consequências, tanto práticas quanto teóricas. Precisamos de outros conceitos para explicá-las, né? Então, é esse mais ou menos o caminho do curso e são essas as coisas que eu penso que são importantes vocês terem, né, algum domínio sobre elas, né? Tipo, é preciso entender, olha, qual é o contexto que a psicanálise surgiu, né? O que ela tenta explicar, como ela tenta explicar, né? O como que ela tenta explicar, ou seja, tanto do ponto de vista das estruturas, né, das tópicas, quanto do ponto de vista genético, ou seja, como essas estruturas surgem mais a partir das outras, como a dinâmica aí dos investimentos vai mudando ao longo da vida, né? E como essa vida que é individual se soma no coletivo, né? E como esse coletivo também atua sobre o individual, né? Então e a partir disso, né, pensar, olha, o que a gente pode fazer com esse conhecimento na área da educação? E a gente dá alguns exemplos do que pode ser feito com isso na área da educação, né? São todos exemplos? Não, não são. Nosso curso não permitiria que a gente tratasse de todos os exemplos. Poderíamos ter falado de mais coisas? Sim, poderíamos. Mas não tivemos condições. Eu não vou negar a vocês que talvez em outras edições do curso a gente não tenha como tratar de mais assuntos, mas de qualquer maneira, né, o fato foi a seleção foi possível nesse momento, que era a primeira vez que eu pegava essa disciplina, né, a primeira vez que eu pegava essa disciplina em termos de um curso à distância, né? Eu já tratei desses assuntos, mas não como uma disciplina completa. Já tratei desses assuntos, mas não uma disciplina à distância. Então, fazer essas adaptações sempre é muito complicado. O que eu queria deixar para vocês, até com esses dois últimos vídeos que a gente, né, postou aqui, é que por mais que tenhamos tido dificuldade, também houve seriedade em tratar do problema. Não é porque foi a primeira vez que fez isso de qualquer jeito. Procurou-se fazer com critério, procurou-se entregar a disciplina da melhor maneira que fosse possível para vocês. E é isso que a gente está tentando fazer, também na montagem das avaliações, também no feedback das avaliações, né? E até agora nesse último momento. Espero que em próximas edições a gente possa ter isso mais bem trabalhado, né? Mas eu espero que, de toda maneira, nessa edição aqui vocês já tenham conseguido sair com conhecimento sobre essa área, que é muito importante para a gente entender a psicologia, para a gente entender, né, os processos educativos. E eu acho que o resultado foi bom. Assim, a gente teve um número bem grande de pessoas já foram aprovadas direto na P2, e eu não quero que ninguém entenda que ir para a P3, né, do tipo de alguma maneira significaria alguma diminuição de ninguém, não. Na verdade, a ida para a P3 eu entendo como mais uma oportunidade para voltar a estudar esses temas, para poder também poder demonstrar, né, que o mínimo sobre esses assuntos está consolidado, né? Então é só isso, não é nada demais fazer a P2, fazer a P3. Ok, eu sei que ocupa o tempo de vocês, é um final de semana que vocês perdem, não é tão simples assim quanto eu estou apresentando, mas do ponto de vista avaliativo, do ponto de vista do como o professor olha para isso, mas a minha maneira de olhar é essa, tipo, olha, é mais uma oportunidade para, né? E eu acho que boa parte de vocês, né, não vai ter dificuldade aí nessa P3 de conseguir o grau necessário, né? Então eu digo a vocês que preparem-se, né, para ela. É um conteúdo extenso, bem mais extenso do que as outras, mas eu acredito que a grande maioria de vocês está em plenas condições de fazer essa P3 sem grande atropelo, sem grande dificuldade, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela paciência e é isso. Um abraço e boa prova para quem for fazer a P3.